Mudando aqui um pouco de assunto agora, Joesley Batista, um dos donos da gigante de carne JBS, ele se reuniu com Donald Trump poucas semanas antes do aceno do republicano ao presidente brasileiro na ONU. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o encontro envolveu articulações de empresários brasileiros, em especial do grupo JIF, que tem empresários que têm interesses diretos no agronegócio e na relação com o mercado norte-americano. A fala de Trump sobre Lula durante a Assembleia Geral da ONU foi interpretada como uma surpresa diplomática e, ao mesmo tempo, um movimento pragmático para uma agenda mais cooperativa. Nos bastidores, a atuação de empresários é apontada como um elemento chave para criar um clima favorável à reaproximação. Walter Jorge, o governo minimiza a influência empresarial, mas esse episódio reforça a interdependência entre diplomacia e negócios privados, Walter? Eu acho que sim, e eu acho difícil que tenha havido de fato essa, digamos assim, essa conversa entre o Joesley e o Trump, que começou a abrir uma porta. Você acha difícil? Claro que uma conversa de 39 segundos não deve ter sido suficiente para gerar a química que o Trump falou. Então, ele deve ter tido um briefing, ele deve ter tido alguém que chegou para ele e disse, o presidente tem essas características, tem isso aqui, é uma pessoa de diálogo, forjado nisso e tal. Então, claro que ele recebeu algum tipo de informação. Então, não foi a conversa, o encontro que eles tiveram que determinou isso. Mas precisa, o Trump tem tempo suficiente de vida, inclusive, de participação desse tipo, para ele também tirar suas próprias conclusões. Então, ele teve a iniciativa de ir até o Lula, sentiu, às vezes, até o aperto de mão, passa esse tipo de energia para a pessoa e ela sente. Ele disse, olha, ele disse, né, eu não faço negócio com quem eu não gosto. Não gosto. Né? Se eu não gostasse dele, eu diria, mais ou menos, se eu não gostasse dele, eu diria aqui. E pelo tom do discurso dele, talvez se ele não tivesse gostado do Lula, ele diria mesmo lá no discurso. Agora, claro que há um grupo de empresários, o Joesley participou de um grupo que esteve, inclusive esse pessoal que foi aos contatos, fez questão de tirar o Eduardo Bolsonaro de qualquer tipo de conversa. Houve uma intenção dele de entrar num desses grupos de reunião e o pessoal vetou. Esse pessoal do Brasil, porque, como a gente estava conversando ontem, há pouco, sabe que o Eduardo Bolsonaro está lá para dificultar, não está lá para facilitar nada. Então, e o Joesley, quando a gente fala do Joesley, não é o Joesley que tem força no governo brasileiro. É o Joesley de uma empresa que tem que é uma gigante, 80 mil empregos nos Estados Unidos. Então, quantos? 80 mil empregados nos Estados Unidos. Então, assim, o Trump tinha noção de que não estava conversando com qualquer empresário. E o Joesley tem sua relação com o Lula. Vamos lembrar que no episódio da Lava Jato, ele foi um dos... chegou a ser preso, né? Então, assim, tudo isso se entrelaça. Claro que a diplomacia e os negócios privados, elas de alguma forma se entrelaçam, porque você tem um segmento econômico brasileiro hoje que está trabalhando para resolver um problema que isso foi admitido pelo presidente Trump, que é um problema de origem política, porque é para atender o interesse político de um aliado. Mas essa ação dos empresários é importante para abrir a brecha. Agora, claro que, feito o primeiro movimento, a partir de agora a diplomacia é que vai ter que funcionar. Então, essas coisas, o medo que o presidente Lula tem de ser exposto numa conversa com Trump, isso gera a necessidade de uma conversa, tudo isso ele vai ter que superar e vai ter que encontrar uma forma dessa conversa acontecer. Né? Então, digamos que os negócios privados, aí no caso, permitiram que, como disse o Lula ontem, o impossível começasse a se tornar possível, mas a partir de agora a diplomacia, e a gente sabe, isso é importante de reforçar sempre, que a diplomacia brasileira é uma das mais competentes do mundo. Se deixar a diplomacia funcionar a partir de agora, se isso for possível, porque do lado americano você tem complicadores, mas se deixar que isso aconteça, eu não tenho dúvida nenhuma que essa conversa vai acontecer e que ela tem chance de gerar alguma coisa de positivo para ambos os países. Né? Então, eu diria que é uma conjugação desses dois fatores, mas a partir de um certo momento, só a diplomacia que vai resolver. E eu acho que a gente está entrando nessa fase.